Nem tudo na saúde cabe numa bata branca. Eu sou a Joana, médica e mentora, e este é o Sem Bata Branca. Um espaço para rasgar padrões, curar histórias e falar de saúde como ela é, real, crua e viva. E falamos de corpo, mente e alma como um todo, e de tudo o que nos faz sentir mais vivos e inteiros. Preparada para começar? Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Bata Branca. Este episódio foi gravado enquanto eu estava a fazer uma caminhada hoje, mas a parte inicial não ficou muito bem, então decidi refazer essa parte inicial em que eu dizia que o tema que trazia hoje era sobre 3 coisas que eu gostava que me tivessem dito na Faculdade de Medicina e ao fazer a caminhada tive um insight de mais uma coisa, mais um item para além destes que eu já tinha pensado. Então, seguimos aqui com o episódio. Estou a caminhar e eu vou gravar ao mesmo tempo que estou a caminhar para me ir inspirando, não é? Algumas das coisas que eu queria que me tivessem dito, não é? Ou seja, o insight que eu tive hoje era esta conexão com a natureza, de vir assim para o meio da natureza caminhar. Isto é saúde plena e poderás dizer, mas eu não tenho tempo no meu dia a dia e não dá. E a reflexão que eu quero deixar é: se estiveres doente, vais ter que arranjar, não é? Tempo para cuidar de ti e da tua doença, não é? Então, porque é que nós não arranjamos tempo para cuidar da nossa saúde? E então, estar aqui no meio da natureza realmente é outro nível de conexão contigo, comigo mesma, não é? Até com as ideias, com a criatividade, porque o que aconteceu durante muito tempo era que eu quase que era muito difícil me permitir parar, parecia que deixava de ter valor e que não estava a ser útil, não é? E a verdade é que muitas vezes quando paro, que neste caso é um parar ativo, não é porque eu estou a caminhar, várias coisas surgem, já tive ideias para conteúdo, até de coisas de como fazer na minha consulta, tudo isso, não é? E então, essa reflexão que queria mesmo que pensasses, não é? E especialmente se és profissional de saúde ou terapeuta e cuidas de outras pessoas, isto ainda é mais importante, porque nós por vezes esquecemos de cuidar de nós próprios e depois estamos a dar cuidado às outras pessoas e não temos o pote cheio, por assim dizer. E então é importante, primeiro, enchermos esse pote para depois conseguirmos estar mais plenas no cuidado ao outro. E quando digo ao outro, pode ser também aos nossos filhos e aos nossos familiares, não necessariamente só aos nossos utentes, não é? E doentes. Mas, na verdade, outra coisa que eu gostava que me tivessem dito na faculdade é esta parte do autoconhecimento. Nos conhecemos a nós próprios, conhecemos o nosso corpo e, a partir daí, temos esse empoderamento relativamente à nossa saúde. Que nós estamos numa sociedade em que vamos buscar muitas coisas fora, não é? E atenção, contra mim falo, não é? Mas vamos comprar mais alguma coisa para nos sentirmos bem e por vezes está tudo cá dentro. Então esse autoconhecimento é bastante mais importante do que aquilo que se calhar se valoriza, não é? Ouço muito falar do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento espiritual e que deves conhecer a ti própria, pronto. Só que depois eu acho que há uma grande confusão acerca disso e depois há uma separação, não é? Que existe esse caminho do autoconhecimento, mas não tem nada a ver com a saúde, mas uma coisa leva à outra e se calhar existir mais essa questão de conseguirmos pensar de que forma é que conseguimos ah, passar para o outro lado, não é? Para a pessoa que temos à frente, esse papel de poder realmente ganhar novamente autonomia na saúde. É claro que nós falamos disso, mas acho que fica um bocadinho aquém. Outra coisa que eu gostava que me tivessem dito, ou falado mais na Faculdade de Medicina, no curso de Medicina, é que os pensamentos e as emoções influenciam a nossa saúde, influenciam a nossa vida. Agora já se fala mais disto, mas a verdade é que nós, e tem a sua lógica, não é? Porque também é importante, mas nós somos muito mais ensinados a focarmos nos sintomas, nos diagnósticos, no que está de errado, já diretamente, vamos dizer, no físico, e claro que também, pronto, ainda há as doenças mentais, não só no físico, mas esquecemos do que é que vem antes.
que é que causou aquele sintoma, o que é que causou aquela doença, que poderá muito bem vir de pensamentos repetitivos, emoções que não são expressas devidamente e que ficam retidas no corpo, dessa análise mais geral e interna da pessoa que temos à frente. Obviamente que numa consulta de 15 ou 20 minutos é muito difícil de analisar tudo isto, mas por vezes pode bastar uma palavra, questionar, ou se nós estivermos verdadeiramente presentes na consulta, perceber uma frase que a pessoa disse ou, ou que até escreveu, não é? Depende se escreveu alguma coisa, não é? Para se inscrever na consulta, ou pronto, assim esses pequenos pormenores, ou até às vezes ainda a parte da família, até mesmo ver se o que é que dizem sobre aquela pessoa, quando temos o contexto, não é, geral de conhecermos vários elementos da família, então podemos conseguir ir então por aí e perceber um bocadinho mais e se calhar ajudar essa pessoa. E claro que nós, quando damos, vamos assim dizer, as disciplinas, não é, as cadeiras de psicologia, falamos um bocado disto, mas não no que depois se transpõe para o físico. Falamos que a saúde mental é importante e a saúde psicológica, mas não tão diretamente integrando tudo isto. E então era algo que eu acho que gostava. Acho não, tenho a certeza que gostava que também tivesse abordado mais no curso de medicina. E a terceira, não é? Entretanto já é a quarta, porque tive o insight aqui da natureza hoje, não é? Mas a quarta, então, era que, não é? E nós damos muito isso, não é? A genética tem a sua importância, o ambiente externo também, e agora fala-se mais disso até, não é? Que por causa da parte epigenética, que o ambiente que temos à nossa volta e mesmo o ambiente interno, não é? Seja aquilo que colocamos cá dentro, que vem de fora, mas que vem cá para dentro. Passo aqui a ressalva do que falei anteriormente. Pode ser comida, bebidas, mas também pensamentos e emoções que vamos cá para dentro e que não vamos para fora. Faltou a parte de falar da visão sistémica da saúde. Ou seja, que nós, como indivíduos, temos na mesma uma história que vem para trás de nós, não é? E que nós muitas vezes carregamos sem a saber, e que isso tem um impacto, por vezes nós não temos noção qual é o impacto. E atenção, que uma pessoa fala da história familiar e também em medicina geral familiar fazemos genograma e vamos tendo um bocadinho essa noção, mas não tão aprofundada. E eu acho que realmente isso faz falta para termos uma visão mais global da pessoa, para depois podermos ir à individuação e à parte de individualizar o cuidado à pessoa. Então, acho que teria sido mesmo muito útil ter essa visão, que já iria ajudar no meu autoconhecimento, ao passar os outros cursos que fiz e tudo fora da faculdade, ajudaram-me nisso, a parte do autoconhecimento. Então já iria ajudar também, e já era outra peça que eu iria também usar em consulta logo à partida. E porquê é que eu decidi falar-vos disto, ou porquê é que eu queria falar disto? É mesmo porque foi desta necessidade e de ver isto à minha volta que eu criei o programa da saúde disruptiva. Aliás, que criei o movimento da saúde disruptiva, mas depois criei um lugar onde pudéssemos estar a conversar sobre estes temas e não só a conversar, é depois integrá-los, porque se conversarmos aqui e acolá sobre a parte dos sintomas físicos e o que é que eles poderão estar a dizer, mas depois vais a outro sítio e ouves falar de que a mente afinal influencia também, e depois vais a outro sítio e dizes não, as emoções é que são importantes, fica assim tudo meio que perdido, não é? E agora já sou a falar mais de constelações familiares e da visão sistémica da saúde, mas também se calhar como se fosse uma parte isolada e mais à parte, que, que não integra com o resto. E então o programa da saúde disruptiva é essa jornada, através da espiral, não é? Passamos por essas etapas todas e no fim integramos e vemos realmente quem tu é que vais ver, não é? Não são as outras pessoas, não é? Mas chegar a essa conclusão de quem tu és, quais são estas partes todas tuas, como é que as integras e sentires isso também no teu corpo. E como é que fazemos isso? Uma das ferramentas que eu me identifico a nível de autoconhecimento é o Human Design, por isso é a ferramenta que se usa logo no início para saberes um pouco mais sobre ti, exatamente como é que funcionas, entre aspas, para refletir e para ver se ressoa, se não, e para conheceres um bocadinho mais desta que é chamada ciência da diferenciação. Ponho ciência entre aspas, porque
Pronto, a ciência pode ter muitas definições e não quero entrar aqui em, vamos dizer, em contração com nada, portanto fica só aqui. À chega, não é? De que somos todos diferentes, apesar de termos características parecidas e o Human Design vem mostrar um bocadinho isso. Depois vamos ao corpo, que é através dele, é aquilo que no dia a dia nós, se estivermos conectadas, vamos sentir mais diretamente, provavelmente, até mesmo o que pensamos e as emoções é no corpo que vamos sentir mais. Ou seja, é no corpo que conseguimos até desbloquear, descodificar ah, essas emoções e também esses pensamentos e crenças, e então é a seguir aí que vamos, não é? Ao corpo. E depois nos conhecemos um bocadinho melhor, e conhecemos melhor como é que funciona o nosso corpo. Aí vamos poder ver se existem crenças que nos estão a limitar no que diz respeito à nossa forma de ser e de viver, e também à nossa forma de ver a saúde. De ver e também viver a saúde, não é? E aí, então, vamos à parte da mente e perceber um bocadinho mais o que é que podemos aí otimizar. E, como já disse também, e bem, não é? As emoções são importantes. Então, ir ao módulo das emoções é ver outra camada de nós e exatamente o que é que elas fazem nos nossos pensamentos, no nosso corpo, não é? Na nossa forma até de estar. E se existem emoções que estão a bloquear alguma coisa na nossa vida, alguma coisa na nossa saúde. E então esse módulo é bastante interessante e intenso, mas com um cuidado e com um acompanhamento também bastante intenso nesse sentido. E depois passamos então à parte sistémica, em que uma das partes bastante importantes, e ainda ontem também tive esse insight, porque na meditação que costumo fazer em grupo todas as semanas, na clínica onde eu trabalho, na Clinifeira, a meditação foi para a nossa criança interior. E às vezes também, mais uma vez, fala-se disto, mas depois não se percebe muito bem, se calhar existem visões mais espiritualizadas, que possam parecer assim um bocado shanti-shanti. E a verdade é que existe aquele dizer, não é? Todos temos uma criança dentro de nós, e a verdade é que tem a ver com isso. E então é perceber como é que ela está, o que é que se passou com ela, se há coisas que conseguimos resolver, mais uma vez otimizar, através de meditações, de exercícios de journaling, de outras coisas que eu vos vou propor. A partir daí, depois, irmos para a parte, vamos dizer, mais sistémica, mais familiar, de perceber as pessoas que vieram antes de nós, aquilo que influencia ou não, se temos realmente carga familiar que vem daí, o que é que isso significa, e vamos ter então exercícios sistémicos, que são exercícios mais dinâmicos, mas que depois também há alguns que vocês podem fazer, que tu podes fazer sozinha. Em grupo também terá outra forma de se ver. E depois vamos à parte da integração, que era aquilo que eu estava a dizer, que às vezes fica um bocadinho, vamos dizer, a faltar, que é, vamos pegar nisto tudo e dizer então o que é que isto me trouxe e como é que eu uno estas peças todas, o que é que eu faço com isto para a minha vida, para a minha saúde, porque o objetivo final, a intenção final, é tu dizeres assim, ok, agora percebi exatamente aquilo que eu sou, como é que eu sou, como é que eu quero viver, libertei-me destas cargas, destas amarras e agora vou conseguir viver da forma que quero viver, não é? Claro que isto depois vai ser muito variável de pessoa a pessoa e vai depender, não é, das camadas que forem retiradas e que sejam também ser retiradas de outra forma, mas pelo menos há este catch-up, não é? Este apanhado e perceber exatamente os próximos passos a seguir. E isto tudo com a vantagem de eu ser médica e eu saber exatamente se é necessário ir mais além em algum destes aspectos e até referenciar para outro profissional de saúde ou terapeuta, não é? Ou seja, neste acompanhamento, nesta visão mais global, porque acaba por ser em grupo, não é tão individualizado, a não ser que ainda apanhes uma das vagas que tem a audiomentoria e tens 24 horas comigo a trocar mensagens em áudio daquilo que te tiver a apoquentar, das dúvidas, de tudo. Pronto, isto foi só um parênteses. Mas, então, há essa segurança, não é? De que alguma coisa que esteja menos bem, eu vou encaminhar
ou dizer-te que é melhor marcares uma sessão de 1 para 1 comigo, ou então para outro terapeuta ou profissional. E então é essa, vamos dizer assim, essa garantia de existir essa segurança ao longo do programa. E se realmente estás a ouvir isto no momento certo, até dia 23, à 1 da tarde, há um bónus exclusivo e único, que é uma masterclass sobre burnout feminino e com um e-book também interativo, porque este tema também é bastante importante. Às vezes também temos que sair desse estado de burnout para depois conseguir fazer o resto. Não é para estarmos prontas para nos conhecermos melhor, para passarmos por esta espiral, por isso tudo. Portanto, achei que este bónus fazia todo sentido. E então, se te inscreveres agora e até às 13 horas do dia 23 de Abril, vais receber este bónus exclusivo. Eu estou mesmo muito entusiasmada com este programa e estar aqui no meio da natureza, a caminhar, né? Até posso estar a arfar um bocadinho, mas eu entusiasmo e começo a andar mais rápido. Estou aqui a falar convosco e quero muito que venhas comigo nesta jornada, porque está na altura de sairmos da caixa, daquelas caixinhas que nós próprios nos colocamos, que outras pessoas nos colocaram, e vermos exatamente quem somos para atingir então esta saúde mais plena e consciente. Conto contigo? Até já! Ou seja, é no corpo que conseguimos até desbloquear, descodificar uh, essas emoções e também esses pensamentos e crenças, e então é a seguir aí que vamos, não é? Ao corpo. E depois nos conhecemos um bocadinho melhor, e conhecemos melhor como é que funciona o nosso corpo. Aí vamos poder ver se existem crenças que nos estão a limitar no que diz respeito à nossa forma de ser e de viver, e também à nossa forma de ver a saúde. De ver e também viver a saúde, não é? E aí, então, vamos à parte da mente e perceber um bocadinho mais o que é que podemos aí otimizar. E, como já disse também, bem, não é? As emoções são importantes. Então, ir ao módulo das emoções é ver outra camada de nós e exatamente o que é que elas fazem nos nossos pensamentos, no nosso corpo, não é? Na nossa forma até de estar. E se existem emoções que estão a bloquear alguma coisa na nossa vida, alguma coisa na nossa saúde. E então esse módulo é bastante interessante e intenso, mas com um cuidado e com um acompanhamento também bastante intenso nesse sentido. E depois passamos então à parte sistémica, em que uma das partes bastante importantes, e ainda ontem também tive esse insight, porque na meditação que costumo fazer em grupo todas as semanas, na clínica onde eu trabalho, na Clinifeira, a meditação foi para a nossa criança interior. E às vezes também, mais uma vez, fala-se disto, mas depois não se percebe muito bem, se calhar existem visões mais espiritualizadas, que possam parecer assim um bocado shanti-shanti. E a verdade é que existe aquele dizer, não é? Todos temos uma criança dentro de nós, e a verdade é que tem a ver com isso. E então é perceber como é que ela está, o que é que se passou com ela, se há coisas que conseguimos, mais uma vez, otimizar através de meditações, de exercícios de journaling, de outras coisas que eu vos vou propor. A partir daí, irmos para a parte, vamos dizer, mais sistémica, mais familiar, de perceber as pessoas que vieram antes de nós, aquilo que influencia ou não, se temos realmente carga familiar que vem daí, o que é que isso significa, e vamos ter então exercícios sistémicos, que são exercícios mais dinâmicos, mas que depois também alguns que vocês podem fazer, que tu podes fazer sozinha, mas em grupo também terá outra forma de se ver. E depois vamos à parte da integração, que era aquilo que eu estava a dizer, que às vezes fica um bocadinho, vamos dizer, a falhar ou a faltar. Não é falhar, é faltar. Que é, vamos pegar nisto tudo e dizer então o que é que isto me trouxe e como é que eu uno estas peças todas, o que é que eu faço com isto para a minha vida, para a minha saúde, porque o objetivo final, a intenção final, é tu dizeres assim, ok, agora percebi exatamente aquilo que eu sou, como é que eu sou, como é que eu quero viver, libertei-me destas cargas, destas amarras e agora vou conseguir viver da forma que quero viver, não é? Claro que isto depois vai ser muito variável de pessoa a pessoa
e vai depender, não é, das camadas que forem retiradas e que sejam retiradas de outra forma, mas pelo menos há este catch-up, não é? Este apanhado e perceber exatamente os próximos passos a seguir. E isto tudo com a vantagem de eu ser médica e eu saber exatamente se é necessário ir mais além em algum destes aspectos e até referenciar para outro profissional de saúde ou terapeuta, não é? Ou seja, neste acompanhamento, nesta visão mais global, porque acaba por ser em grupo, não é tão individualizado, a não ser que ainda apanhes uma das vagas que tem a audiomentoria e tens 24 horas comigo a trocar mensagens em áudio daquilo que te tiver a apoquentar, das dúvidas, de tudo. Pronto, isto foi só um parênteses. Então, há essa segurança, não é? De que alguma coisa que esteja menos bem, eu vou encaminhar ou dizer-te que é melhor marcar uma sessão de 1 para 1 comigo ou então para outro terapeuta ou profissional. E então é essa, vamos dizer assim, essa garantia de existir essa segurança ao longo do programa. E se realmente estás a ouvir isto no momento certo, até dia 23, à 1 da tarde, há um bónus exclusivo e único, que é uma masterclass sobre burnout feminino e com um e-book também interativo, porque este tema também é bastante importante. Às vezes também temos que sair desse estado de burnout para depois conseguir fazer o resto, não é? Para estarmos prontas para nos conhecermos melhor, para passarmos por esta espiral, por isso tudo. Portanto, achei que este bónus fazia todo sentido. E então, se te inscreveres agora e até às 13 horas do dia 23 de Abril, vais receber este bónus exclusivo. E eu estou mesmo muito entusiasmada com este programa e estar aqui no meio da natureza, a caminhar, não é? Até posso estar a arfar um bocadinho, mas eu entusiasmo e começo a andar mais rápido. Estou aqui a falar convosco. Quero muito que venhas comigo nesta jornada, porque está na altura de sairmos da caixa, daquelas caixinhas que nós próprios nos colocamos, que outras pessoas nos colocaram, e vermos exatamente quem somos para atingir então esta saúde mais plena e consciente. Conto contigo? Até já!